Um exemplo motivador de equilíbrio de fases são as vacinas recombinantes, mais precisamente a etapa de purificação. Então, anteriormente à etapa de purificação, nós temos a etapa reacional, de uma maneira geral, em qualquer processo, neste caso, a cultura de células em um bioreator. Após a etapa de reação, nós sempre temos as etapas de separação, neste caso, separação de células. E aí, neste ponto, é que envolve os exemplos motivadores de equilíbrio de fases, neste caso, as etapas de extração, clarificação e etc. Então, com o conhecimento das fases presentes, por exemplo, aqui na terceira coluna, os princípios, solubilidade e equilíbrio sólido-líquido, né, nos tratamentos finais. Então, após a identificação das fases, nós podemos determinar as operações unitárias que estarão presentes no nosso processo, neste caso aqui para as vacinas. Então, o conhecimento da estrutura química, da natureza, do tipo de ligação química desses bioprodutos influenciam no entendimento para a síntese dessas vacinas recombinantes. O link completo desse vídeo está aqui, da Escola Piloto do Programa de Engenharia Química da UFRJ. Um exemplo para o diagrama de fases para um sistema unicomponente é o enxofre. O enxofre ele pode ter a forma rômbica, monoclínica, na fase sólida, aqui nós temos os aspectos cristalinos dele, a fase líquida e a fase vapor. Isso quer dizer que ele vai ter 3 pontos triplos. Na temperatura de 95,4 graus Celsius, nós temos a igualdade potencial do enxofre rômbico, o enxofre monoclínico e o enxofre gás. A 119 graus, nós temos o potencial químico do enxofre monoclínico, é igual ao potencial químico do enxofre gás, que é igual ao potencial químico do enxofre líquido. E a 151 graus Celsius, nós temos a igualdade potencial química do enxofre rômbico, o enxofre monoclínico e o enxofre na fase líquida. Outro exemplo de equilíbrio de fases para sistema unicomponente é o diagrama do CO2. Então, se nós conhecemos o ponto triplo do CO2, ou seja, menos 56 graus Celsius e 5,11 atmosferas, nós podemos dizer que o potencial químico de CO2 na fase sólida é igual ao potencial químico de CO2 na fase líquida, que é igual ao potencial químico de CO2 na fase vapor. Além disso, o ponto crítico, ou seja, a máxima temperatura e pressão que nós podemos ter o CO2 em equilíbrio líquido-vapor, ocorre a 31,1 graus Celsius e 73 atmosferas. Com esses dois dados de ponto triplo e ponto crítico, nós podemos construir o diagrama de fases de qualquer substância e compará-lo com os dados de pressão e temperatura de operação do nosso equipamento. Então, aqui nós temos um gráfico generalizado, diagrama de fases, pressão em megapascal, temperatura em Kelvin, tá? Que relaciona a análise termodinâmica, tá? E o diferencial mais importante está relacionado ao estado físico do agente de separação. E com isso, após a análise termodinâmica, nós podemos escolher a operação unitária a mais apropriada. Então, nós temos a região de temperatura e pressão, por exemplo, para adsorção, a região adequada de temperatura e pressão para extração, destilação, extração em alta pressão e assim por diante. Os processos supercríticos aplicados para extração, fracionamento de misturas líquidas são similares aos processos de separação convencionais, como destilação, extração líquido-líquido, absorção e o stripping.
potencial químico de uma dada constituinte deve possuir o mesmo valor em todos os pontos do sistema. Por exemplo, para o sistema em equilíbrio líquido e vapor, o potencial químico da água no estado vapor deve ser igual ao potencial químico da água no estado líquido. Como o potencial químico não é uma medida mensurável, nós dizemos que a energia livre de Gibbs molar da água no estado vapor é igual à energia livre de Gibbs molar da água no estado líquido. Exemplo 1, a prova da igualdade da energia livre de Gibbs para o equilíbrio líquido-vapor. Então, nós vamos na tabela de saturação, tá? Na temperatura de 100 graus Celsius, então a pressão correspondente a 101,3 kPa. E aí nós vamos ler a entalpia do líquido específica, a entropia do líquido específica, a entalpia do vapor específica e a entropia do vapor específica. Lembrando que G é igual a H menos TS. Então, nós provamos que a energia livre de Gibbs molar ou específica no estado líquido é igual à energia livre de Gibbs molar ou específica no estado vapor, aproximadamente menos 63,6 kJ por quilo. Aqui em amarelo, então, nós temos a tabela onde foi coletado esses dados de entalpia de líquido saturado, entropia de vapor saturado, entropia de líquido saturado e entropia de vapor saturado nesta condição de 100 graus Celsius e pressão, então, correspondente 101,33 kPa. Além da igualdade da energia livre de Gibbs molar, na mesma condição de temperatura e pressão para duas fases, nós temos a definição da variação da energia livre de Gibbs molar como sendo menos a entropia molar, variação de temperatura, mais o volume molar, variação de pressão. Quando nós estamos num sistema com pressão constante, nós dizemos que a variação da energia livre de Gibbs molar parcial em relação à temperatura é igual a menos a sua entropia molar. Este termo VDP é zero e o menos vem da equação de definição de energia livre de Gibbs molar. Quando nós estamos em um processo a temperatura constante, nós dizemos que a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à pressão é igual ao volume molar. Neste caso, então, na equação, este termo de dt é zero. Esse conceito de variação de energia livre de Gibbs molar em relação à pressão com a temperatura constante ser igual ao volume molar, ele está atrelado à definição de fugacidade, tá? Então, a fugacidade, ela relaciona a diferença experimental entre a energia livre de Gibbs real e a ideal, tá? Lembrando que, embora a fugacidade tenha unidade de pressão, ela não é uma correção da pressão. Então, AT constante, se a fugacidade ela é o desvio da energia livre de Gibbs molar, uma determinada condição de temperatura e pressão, em relação à idealidade da energia livre de Gibbs molar nessa mesma condição de temperatura e pressão, então, nós sabemos que a energia livre de Gibbs molar real, a T constante, é igual ao volume molar, como foi deduzido. E a energia livre de Gibbs molar de gás ideal, ou seja, o volume de gás ideal, ele pode ser escrito como RT divididos por P. Tá? Então, a gente entra nesse conceito de fugacidade. E o coeficiente de fugacidade é simplesmente a fugacidade, esta equação da fugacidade, divididos pela pressão. Então, a gente tem o cancelamento deste termo de pressão. Então, quando nós isolamos a energia livre de Gibbs molar na fase líquida, como função de temperatura e pressão, e na fase vapor também, da equação do slide anterior, ou para duas fases 1 e 2 quaisquer, nós temos que a energia livre de Gibbs molar da fase 1 será igual à energia livre de Gibbs molar de gás ideal
mais RT, ln da fugacidade da fase 1 divididos por P. E a energia livre de Gibbs molar real da fase 2 será igual à energia livre de Gibbs molar de gás ideal mais RT, ln da fugacidade na fase 2 divididos por P. Então, nós podemos cancelar os termos relativos à energia livre de gás ideal e os termos RT, e nós ficamos que o ln da fugacidade da fase 1 divididos por P é igual a ln da fugacidade da fase 2 divididos por P. Então, chegamos na igualdade de fugacidade das fases 1 e 2, respectivamente, como função de temperatura e pressão, ou a igualdade do coeficiente de fugacidade da fase 1 e 2 como função de temperatura e pressão. Além disso, então, nós temos outra igualdade de equilíbrio de fases. Nós temos o potencial químico da fase 1, que é igual ao potencial químico da fase 2. Nós temos a energia livre de Gibbs molar na fase 1, que é igual à energia livre de Gibbs molar na fase 2. E agora também nós temos as igualdades das fugacidades e do coeficiente de fugacidade. Para calcular a fugacidade do vapor d'água a 300 graus Celsius e 8 megapascal, aplicando a equação de desvio da energia livre de Gibbs molar. Então, a partir das tabelas de vapor, é para fazer o conceito que a energia livre de Gibbs molar é igual a H menos TS. Então, a resposta é que a fugacidade vale 6,402 megapascal para uma pressão de 8 megapascal. O que se pode notar é que o aumento da pressão, ela começa a ter um desvio da fugacidade, ou seja, a fugacidade começa a se desviar do valor da pressão conforme a pressão é aumentada. Quando nós não conhecemos a energia livre de Gibbs molar real e ideal de uma determinada substância, ou não é possível determiná-las, por não conhecer a entalpia e a entropia nessa determinada condição de temperatura e pressão, nós podemos utilizar as equações de estado para determinar a fugacidade do gás. Então, por exemplo, a equação de Virial, ela é muito utilizada para substâncias puras na fase gás, tá? Então, o ln da fugacidade na fase vapor, tá? Como função de temperatura e pressão divididos por P, lembrando que esse termo aqui, F divididos por P, é o coeficiente de fugacidade, tá? Ele será igual a 2 vezes o coeficiente de Virial, que é função de temperatura para cada substância, divididos pelo volume molar, menos o ln de Z, tá? O Z, ele é determinado ou pelo conhecimento do volume molar naquela determinada condição de temperatura e pressão, ou ainda ele pode ser determinado por uma equação alternativa, que é 1 meio de 1 mais a raiz de 1 mais 4 vezes B vezes o P divididos por RT. Outra equação de estado que pode ser utilizada é a equação de Van der Waals. Então, aqui o A e o B são os coeficientes de Van der Waals minúsculos, e o A maiúsculo é relativo ao dimensional do A minúsculo, e o B maiúsculo é relativo ao A dimensional do B minúsculo. Outra equação também que é bastante utilizada é a equação de Pink-Hobson, que além dela abranger os hidrocarbonetos, ela também é adequada para cálculos de fugacidade e volume molar de H2S, CO, CO2, e além disso, ela é muito adequada para condições de pressões mais altas. Há uma comparação dos cálculos de fugacidade do etano puro e do butano puro, utilizando duas equações de estado, Virial e Pink-Hobson, uma temperatura constante de 373,15 Kelvin, variando a pressão de 1, 10 e 15 bar. Esses coeficientes aqui são os coeficientes de Virial para o etano e para o butano puro na condição da temperatura de operação.
Então, primeiramente, nós vamos verificar os estados termodinâmicos dessas duas substâncias. Primeiro, do etano. Na pressão de 1 bar está entre 0,78 e 1,3, nós temos que a temperatura de saturação é aproximadamente 185 Kelvin. A temperatura de operação é 373,15 Kelvin. Isso significa que, dada a pressão de 1 bar, a temperatura de operação 373 é maior que 185 Kelvin, caracterizando o estado de vapor superaquecido. Para a pressão de 10 bar, então 10 bar está entre 9,6 e 13, tá? A temperatura de saturação será em torno de 240 Kelvin, certo? Da mesma forma, a temperatura de operação 373,15, dada a pressão de 10 bar, é maior que 240 Kelvin, caracterizando também o estado de vapor superaquecido. E a última pressão, 15 bar, está entre 13 e 17. A temperatura de saturação será em torno de 255 Kelvin. 373,15, temperatura de operação, é maior que 255 Kelvin, caracterizando então dessa forma, na terceira pressão de 15 bar, o estado do etano como vapor superaquecido. Para o butano é feita essa mesma análise. Então, para a pressão de 1 bar, então o bar está entre 0,91 e 1,3, a temperatura de saturação será em torno de 275 Kelvin. Então, dada a pressão de 1 bar, T de operação 373 é maior que Tsat, caracterizando o estado de vapor superaquecido. Para a pressão de 10 bar, então 10 bar está entre 9,45 e 11,72. A temperatura de saturação será em torno de 350 Kelvin. Novamente, 373 é maior que 350 Kelvin, portanto, dada a pressão de 10 bar, temperatura de operação maior que a temperatura de saturação, caracterizando novamente o estado de vapor superaquecido. Para a última pressão de 15 bar está entre 14,35 e 17,40. Então, nós podemos notar que pode ser que a temperatura de operação se iguale à temperatura de saturação. No entanto, quando nós fazemos a interpolação, a temperatura de saturação correspondente a 15 bar, ela fica em torno de 372 Kelvin. Ainda assim, 372 Kelvin é menor que 373 Kelvin, caracterizando o estado de vapor superaquecido também para o butano nas três dadas pressões. Primeiramente, nós vamos fazer o cálculo pela equação de Virial. Dadas as três pressões, o coeficiente de Virial como função de temperatura, na temperatura de operação das duas substâncias, C2 e C4. Então, nós calculamos o fator de compressibilidade do C2 e do C4 para as três pressões. Pode-se notar que, conforme a pressão aumenta, o fator de compressibilidade para ambas as substâncias diminui. Com o fator de compressibilidade, nós podemos calcular o coeficiente de fugacidade. Então, o coeficiente de fugacidade do C2 com o aumento de pressão, ele reduz, e do C4 também é reduzido com o aumento de pressão. Então, pode-se notar que, conforme aumenta-se a pressão, o coeficiente de fugacidade, ele se distancia da unidade. Comparando o coeficiente de fugacidade entre as substâncias para a mesma pressão, pode-se notar que o coeficiente de fugacidade do C4 ele é menor que o coeficiente de fugacidade do C2 na pressão de 1, de 10 e de 15 bar. Isso pode ser devido que o C4 ele já tem uma cadeia maior e, portanto, uma distância da idealidade maior que o C2. Pela equação de Penck-Robson, primeiramente, nós vamos determinar os volumes molares para após determinar o coeficiente de compressibilidade, que faz parte da equação do coeficiente de fugacidade. Então, nós pegamos a equação de Penck-Robson, determinada nos formulários, e colocamos na forma do polinômio de terceiro grau para os volumes.
Bom, também temos que coletar os dados das condições críticas para o C2 e para o C4, temperatura crítica e pressão crítica, e o fator acêntrico para ambos. Para, então, calcularmos a TR, a temperatura reduzida, que é T sobre Tc, o kappa, o alfa, o A minúsculo e o B minúsculo também são parâmetros cujas equações estão nos formulários. O A maiúsculo e o B maiúsculo são adimensionais para cada pressão, aqui estão as equações deles, que serão utilizados nos cálculos das fugacidades, dos coeficientes de fugacidades. E aqui estão os parâmetros que acompanham cada um dos volumes. Então, o que acompanha o V quadrado é o BP menos o RT para cada pressão. O que acompanha o V é menos 3B ao quadrado P menos 2B RT mais A. E o termo independente, B ao cubo vezes P mais B quadrado vezes RT menos UAB para cada pressão para ambas as substâncias. Este é o link para a instalação do Octave e este aqui é o ícone para utilizar a janela de comando. Aí nós vamos digitar de polinômio igual, abre colchetes. O primeiro termo que acompanha o V cubo é o valor da pressão. Neste exemplo, vamos usar a pressão de 1 bar, 1 vezes 10 mais 5 Pascal. O termo que acompanha o V quadrado, que é menos 3.098, vírgula, a gente usa ponto, 315. O termo que acompanha o V, 0,288. E o termo independente, menos 1,67 vezes 10 na menos 5. Fecho colchetes, ponto e vírgula. Aí agora a gente vai chamar o V igual a roots, e aí eu preciso chamar exatamente o nome que eu dei para o polinômio de Pol, que aí agora ele vai calcular as raízes do polinômio. Se eu quiser que mostre já na janela de comando, eu preciso retirar o ponto e vírgula. E aqui, então, eu tenho as três raízes, a raiz real, o termo imaginário aqui é 0, e a outra raiz do complexo conjugado. Esses parâmetros, então, que acompanham os volumes molares V cubo, V quadrado e V, são utilizados, por exemplo, no Octave, para determinar as raízes cúbicas, que são os volumes. Então, nós já sabemos que nas três pressões, as duas substâncias estão no estado de vapor superaquecido. Então, para o C2, nós temos que a temperatura de operação é maior que a temperatura crítica e a pressão de operação é menor que a temperatura crítica. Deste modo, nós já esperamos obter uma raiz real e duas complexa, o complexo conjugado, como resultado do volume para o C2. A maior raiz, ou seja, aqui neste caso é a única raiz real, representa o volume molar. Para o C4, no entanto, nós temos que T é maior que Tc, mas a pressão é maior que a pressão crítica. Então, nós esperamos obter três raízes reais. E qual vai ser esta raiz real que terá significado físico? Qual delas vai ser o volume molar de C4 para dada pressão? Ora, se nós estamos no estado de vapor superaquecido, será a maior raiz para a dada pressão de 1 bar, de 10 bar e de 15 bar. Finalmente, calculando o fator de compressibilidade com os volumes escolhidos para as três pressões de cada substância, lembrando que o fator de compressibilidade é determinado pela equação PV igual a ZRT. Após isso, nós podemos utilizar a equação do coeficiente de fugacidade, o Ln do coeficiente de fugacidade para o C2 e para o C4, com a equação de Penck-Robson,
E os parâmetros A e B maiúsculos são os adimensionais, determinados na tabela anteriormente. O coeficiente de fugacidade do C2 e do C4, eles diminuem com o aumento de pressão e, da mesma forma que a equação de Virial, para a mesma pressão, o coeficiente de fugacidade do C4 é sempre menor que o coeficiente de fugacidade do C2. Um exemplo motivador que não será feito cálculos, apenas para demonstração, é a pressão que nós precisamos obter para transformar o grafite em diamante a 25 graus Celsius, tá? Então, no artigo aqui sugerido, nós temos que a pressão encontrada é de 14 gigapascal, que nós conseguimos transformar o grafite em diamante. Então, aqui nós temos o gráfico de pressão em 1000 atmosferas e temperatura em Kelvin, que nós podemos ter essa transição de fase do grafite em diamante. A densidade do diamante a 25 graus Celsius é 3,5 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do grafite, nessa mesma condição de temperatura, é 2 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente nota que nós precisamos reduzir o volume, né, quando nós vamos aumentar a densidade, né, que nós estamos passando do grafite para o diamante. Então, para que a gente tenha o ΔG zero, ou seja, quando a energia livre de Gibbs molar do diamante se iguala à energia livre de Gibbs molar do grafite, nós precisamos diminuir o volume, porque a pressão é aumentada, é uma consequência. E para isso, nós temos que a variação da energia livre de Gibbs para a transição de fase, ou seja, o calor latente, né, deve ser igual a zero. O cálculo do coeficiente de fugacidade de líquidos puros, ou seja, nós estamos interessados em determinar a fugacidade na fase de líquido comprimido, no ponto D, tá? Essa é a ideia. Só que nós precisamos fazer algumas extrapolações. Então, o ponto A representa o estado de vapor superaquecido, o ponto B, o estado de vapor saturado, o ponto C, o estado de líquido saturado. Então, para determinar a fugacidade neste ponto D, nós fazemos uma extrapolação, nós dizemos que a fugacidade no ponto C é igual à fugacidade no ponto B, né, o equilíbrio de fase, que é igual à fugacidade de saturação, tá? O cálculo da fugacidade entre esses pontos C e D, então, certo? Ele é corrigido ou pelo fator de point ou por uma equação de estado. Por uma equação de estado, tá? Por exemplo, nós podemos utilizar a Penck-Hobson, que também é recomendada para substâncias na fase líquida. Então, nós vamos ter a fugacidade do líquido divididos pela pressão, Ln, né? Este termo é o coeficiente de fugacidade. Tá? Lembrando que os coeficientes A e B são os coeficientes de Penck-Hobson determinados para substâncias puras. E a equação de baixo é o adimensional. Outra forma de calcular o coeficiente de fugacidade de líquidos puros é considerando o fator de point. Este termo aqui exponencial de 1 sobre RT, integral de P de vaporização até P, VdP, é o que nós chamamos de fator de point. Então, a altas pressões, este fator de point, ele é importante. Conforme a pressão se iguala à pressão de saturação de vapor, ou seja, a baixas pressões, o expoente ele vai se tornar elevado a zero, né? E qualquer número elevado a zero é unitário. E aí, então, a fugacidade, ela simplesmente se iguala à pressão de vapor, pressão de saturação, e o F divididos por P, que é o coeficiente de fugacidade na saturação. Como já foi demonstrado, tá, no início da explicação para coeficiente de fugacidade do líquido puro, naqueles pontos B e C, tá, nós temos que a fugacidade do líquido saturado é igual à fugacidade do vapor saturado. Então, nós podemos dizer que a fugacidade do líquido saturado é igual à fugacidade do vapor saturado vezes o fator de point, tá?
Bom, só recordando que essa equação ela não pode ser utilizada para fluidos que formam dímeros, né? Por exemplo, o ácido acético na fase vapor ou ácido fórmico. Coeficiente de fugacidade da fase sólida pura, tá? A equação geral é a fugacidade como função de temperatura e pressão é igual à pressão de saturação, tá? E o exponencial do volume molar, P menos Psat, dividido por RT. Este termo do exponencial é chamado fator de Point, que ele só é importante a altas pressões, ou seja, quando a pressão de operação é muito maior que a pressão de saturação, certo? Quando a pressão de operação é baixa, ou seja, quando ela está próxima à pressão de saturação, esse termo é zero, o exponencial de zero é 1. Então, lembrando que aqui nós estamos na região de sublimação, né? Porque o conceito de fugacidade é sempre comparado à fase vapor de gás ideal, né? Então, a gente está comparando aqui a fase sólida com o gás ideal. Então, abaixo da temperatura do ponto triplo, a redução de pressão é T constante, porque o conceito de fugacidade é atrelado à temperatura constante, nós temos a sublimação, o sólido passa para a fase vapor. Próximo ao ponto triplo, alguns sólidos fundem para formar líquido e depois eles se vaporizam conforme a pressão é reduzida. No entanto, nós temos dois exemplos de sólidos sublimáveis, ou seja, ele não passa pela região da fase líquida, do sólido vai direto para a fase vapor, como a naftalina e o iodo. Exemplo 4, cálculo da fugacidade do naftaleno por dados de densidade. Então, a pressão de vapor, tá? Agora, de sublimação do naftaleno sólido pode ser representada por esta equação, tá? Então, se nós conhecemos a temperatura, nós determinamos a pressão de saturação, no caso aqui de sublimação. A densidade do sólido é 1,025 gramas por centímetros cúbicos, massa molar 128,19 gramas por mol. Então, nós temos que estimar a fugacidade do naftaleno sólido a 35 graus Celsius em diferentes pressões, tá? Então, na pressão de vapor, tá? E a 1, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 bar. Então, nós pegamos a equação da fugacidade da fase sólida, a pressão de saturação é determinada pela equação da pressão de vapor como função de temperatura, 35 graus Celsius, e o volume molar do sólido, ele é determinado pela massa molar dividido pela sua densidade. Então, a pressão de saturação ela é fixa, porque a temperatura é constante, 35 graus Celsius, e o que nós vamos variar é a pressão de operação. A primeira pressão de operação ela é igual à pressão de saturação, tá? E aí nós temos que a fugacidade, então, da substância na fase sólida é simplesmente igual à pressão de saturação. Este termo aqui ele é nulo, porque a pressão é igual à pressão de saturação. E, consequentemente, o coeficiente de fugacidade é unitário. Conforme nós aumentamos a pressão, tá, nós vemos que esse coeficiente de fugacidade, tá, ele começa a ficar cada vez menor. Então, um aumento da pressão, nós vemos que o coeficiente de fugacidade tem um desvio da unidade. Outra forma de determinar coeficiente de fugacidade é pelas tabelas, tá? Pela função Dirichlet-Kessler, tá? Então, nós determinamos o coeficiente de fugacidade de uma certa substância, o coeficiente de fugacidade 0, coeficiente de fugacidade 1, elevado ao fator acêntrico, tá? Essa equação ela é muito utilizada para substâncias puras ou misturas apolares. Exemplo 5. Estime o valor do coeficiente de fugacidade do 1-buteno a 200 graus Celsius e 70 bar pelas correlações de Dirichlet-Kessler. Determine a fase do 1-buteno nessas condições de temperatura e pressão. Então, nós vamos utilizar a correlação de Dirichlet-Kessler, tá? E esses dados, nós vamos ver como é que funciona a coleta deles nas tabelas, o φ0 e o φ1. Tá? Se nós não conhecemos as condições críticas, nós podemos ir também em tabelas termodinâmicas e determinar temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico, tá? Então, essas tabelas, elas funcionam
com relação às condições reduzidas. Lembrando que TR, temperatura reduzida, é T sobre TC e PR é P sobre PC. Então, substituindo T por 473,15 Kelvin e TC por 419, nós encontramos um TR de 1,12. Substituindo P por 70 bar e PC por 4,02 vezes 10 na 6 Pascal, tá? Só chamando a atenção aqui que o PC e o P estão com unidades diferentes de pressão, tá? O PR, então, já arrumando a unidade, nós temos que vale 1,74. Como o TR e o PR são maiores que 1, a fase que o buteno se encontra é fluido supercrítico. Então, na página 536 do Smith, nós vamos para o valor de TR entre 1,10 e 1,15, que a nossa TR é 1,12, e vamos fazer a primeira interpolação para a PR de 1,74, que está entre 1,5 e 2, para o φ0. Da mesma forma, nós vamos fazer a mesma interpolação para TR de 1,12 e PR de 1,74, agora para valores de φ1. Então, após fazer as interpolações, nós determinamos o φ0 pelas tabelas e o φ1 também, gerando um coeficiente de fugacidade do buteno de 0,625. Então, está distante da unidade, que já era se esperar, porque nós estamos numa pressão de operação de 70 bar.